Olá, todo mundo, boa noite. Essa aqui é mais uma das já tradicionais, é a terceira live da página Bela Tchau, que também vai estar em áudio no Bela Tchau Podcast, que também vai estar em vídeo no nosso canal do YouTube. Eu sou Ademar Lourenço, falo aqui de Brasília. Estou aí com o historiador Gibran Jordão, do Rio de Janeiro. Diz aí, Gibran. Boa noite aí para todo mundo, boa noite Heloísa, boa noite Ademar, e espero que a gente faça uma boa discussão e reflexão aqui hoje. E também estou aqui com ela, Heloísa de Carvalho, que recentemente lançou, junto com o filósofo Henri Bugalho, né, um livro que fala de sua trajetória como filha do escritor Olavo de Carvalho, e que, por um acaso, também é guru intelectual do ainda presidente da República, Jair Bolsonaro. E a importância desse debate aqui, né, no momento político que o Brasil vive, desde que o manifesto do Partido Aliança pelo Brasil foi publicado, isso foi em novembro agora do ano passado, a aliança entre o presidente Jair Bolsonaro e o escritor Olavo de Carvalho, ela se consolidou, ele já tinha uma trajetória grande de colaboração, né? Bolsonaro, por um lado, é popular e tem muita audiência nas redes sociais. Do outro lado, Olavo de Carvalho tem uma grande rede de seguidores e conseguiu montar um certo culto político. Ele tem experiência em formação de seitas. Isso, inclusive, está no livro da Heloísa de Carvalho, né? Está no podcast do Bela Tchau Podcast, depois segue lá no Spotify, tem uma entrevista contando todo esse histórico. E o olavismo e o bolsonarismo, de certa forma, se tornaram uma coisa conjunta, né? Uma coisa que virou um fenômeno político que hoje é o único eixo de sustentação do presidente da República, já que o popular ministro da Saúde foi embora, o popular Sérgio Moro foi embora, sobrou o que a gente chama de bolsolavismo, e a gente aqui com Heloísa de Carvalho, né, que é talvez a maior especialista no Brasil, no mundo, desse fenômeno político que agora se torna fundamental no país. Vou começar aqui e já passar para a convidada. Heloísa, o Olavo de Carvalho, ele nega a pandemia, ele diz que não existe nenhum morto pelo coronavírus, que nenhuma autópsia prova, e tradição, né? A gente que estuda um pouco, eu que estudo um pouquinho, você que conhece por dentro a questão do olavismo, a negação da ciência, a negação do aquecimento global. Olavo de Carvalho chega a questionar se a Terra é redonda ou plana, ele não vai para as vias de fato, mas sempre foi essa coisa de negar a ciência dentro da seita olavista. E agora a gente vê esse olavismo orientar políticas públicas de saúde durante uma pandemia. Aí já passando para tudo. De onde é que vem isso e até onde vai? Até que loucura a gente pode esperar do discípulo do Olavo com a presidente, essa questão da negação da ciência por parte do Bolsonaro, do olavismo e do bolsolavismo. Boa noite, Ademar, boa noite, Gibran. Eu aqui de novo, né, com vocês no Bela Tchau. Ótimo isso. Boa noite, pessoal que está aí assistindo. Deve ter muito Olavete aí assistindo, xereteando para depois poder xingar, né? Bom, toda essa questão de negação à ciência. Olavo nega a ciência praticamente desde que eu me conheço por gente, né? Vocês sabem, eu já contei isso e tem vários vídeos e entrevistas minhas contando que ele não deu vacina, né, para mim e para outros irmãos meus. E quase que 2 irmãos meus acabaram morrendo por conta de falta de vacina de sarampo, tiveram complicações, eram crianças com saúde mais frágil e quase morreram. Literalmente quase morreram, por conta da falta de vacina. Então, negar a ciência para o Olavo é negar tudo, ou melhor, é concordar com tudo que ele não acredita. Porque quem não frequenta escola, quem não estuda,
quem não tem acesso à academia, não tem conhecimento. E a gente só vai acreditar que a ciência existe, qualquer das ciências, seja lá ela médica, jurídica, qualquer que seja, quando a gente tem acesso à informação. E quem não tem acesso, óbvio que vai negar, né? Então a gente percebe, isso é estudo, existe de fato, que as pessoas mais simples, com menos escolaridade, com menos acesso à academia, não é a informação, porque hoje com a internet, a informação está lá. Agora, nem toda a informação que está lá e a pessoa vai lá ouvir a informação, ela consegue ter compreensão e absorver aquela informação, até porque ela não tem escola. Né? Então, alguns termos ela não vai entender, alguns conceitos ela não vai entender, algumas teorias ela não vai entender, porque lhe faltou estudo. Então, a gente sabe que as pessoas mais simples, menos escolarizadas, elas tendem a negar a ciência. Claro, isso está mudando até com o advento da internet, tá? Porque as pessoas não tiveram oportunidade de ir para a escola, mas tentam se informar, tentam aprender, né? E assim, a vida é um eterno aprendizado. Ninguém pode falar que sabe tudo e domina tudo, como Olavo de Carvalho se auto-intitula, né? Ele é filósofo, ele é jornalista, ele é médico, ele é engenheiro, ele é advogado, ele é juiz, ele é promotor, ele é policial, ele é tudo. Né? E fez uma postagem, acho que ontem ou hoje, dizendo lá que a quantidade de livros de direito que ele leu. Gente, se ler livro de direito bastasse para compreender a complexidade que é o direito, não precisava faculdade, não precisava academia, não precisava trabalhos, estudos, júri simulado, audiências simuladas para você aprender. Bastava ler. Vamos ler. Leio 300 livros de direito e saio advogada. Não é assim. Mas é o que ele prega. Por que ele prega isso? Porque ele fugiu da escola. Né? Então, assim, ele foge da escola, ele prega que a escola não presta. É interessante porque ele tem esse culto do autodidatismo, né? Não que a pessoa ser autodidata em si seja ruim, mas não. Para você, por exemplo, colocar toda a sabedoria científica apenas no autodidatismo, como se a escola, exato, o processo acadêmico pusesse. Por isso que o indicado dele, que é o Abraham Weintraub, no Ministério da Saúde, ele estimula essa coisa, né, de ser contra a ciência, de ser contra a academia, de ser contra... A gente consegue ver muita coisa do Olavo de Carvalho ali no Weintraub e também na política de saúde. Essa coisa de estatística tirada não sei de onde. A gente consegue ver isso no que o Bolsonaro fala sobre a pandemia, por exemplo? Claro, é evidente. Né, que assim, os dados que o Bolsonaro fala e os dados que o guru fala, da onde eles tiram? Da onde eles tiram? O guru negar, né? Agora ele já fala que o vírus matou. Quer dizer, não foi o vírus que matou, foi a gripe. Né? Ele vai mudando o discurso de acordo com a situação que ele não tem mais como negar. A coisa é evidente, é muito pública, não tem mais como enganar. Quem ele está tentando enganar? Hoje já tem alunos dele que perderam familiares. Para o coronavírus. Então não tem mais como negar, porque no começo estavam negando. A dona Carla Zambelli não falou que queria abraçar alguém com o vírus, para pegar o vírus? Eu não vi ela indo para hospital nenhum abraçar ninguém.
Vocês viram? Teve outra Olavete aí, uma fulana chamada Paula, que publicou lá, logo no começo do isolamento, ia ter um evento lá, esses eventos deles aí, ela colocou, fez uma brincadeirinha assim, Covid-19 pessoas, né, para ir lá no evento do Bolsonaro, tirando sarro. Só que eu garanto que a mãe dela, que é faixa de risco, é doente, porque eu conheço a mãe dela era uma pessoa que me ligava toda semana para chorar o desespero da filha ser Olavete, tá? Tenho tudo gravado, mensagens gravadas da mãe da moça, desesperada para tirar a filha do olavismo. A mãe dela é alta faixa de risco. Aposto que a mãe dela está lá trancadinha. O cara fala contra a quarentena, mas a mãe dele está trancado, é isso. Exato. E o próprio Olavo. O próprio Olavo... Porque já que ele nega a existência, eu fiz uma postagem no Twitter e no Facebook dizendo o seguinte, Guru, já que você nega a existência do vírus e a morte causada pelo vírus, pegue a sua esposa asmática e vá fazer um passeio em Nova York. Sim. Foi? E o Bolsonaro que está aí andando, pegando na mão das pessoas? Ademar, vou falar, assim, vocês sabem que eu tenho ligação com algumas pessoas, né, do meio da política, inclusive ex-bolsonaristas, que eu não vou citar o nome aqui, né, e em papos com essas pessoas, falaram, e eu também já estava meio convicta disso, que o Bolsonaro teve o vírus. Até por que negar a apresentação dos exames? Por quê? Porque daí cairia, você entendeu? Desabaria o castelo de mentira, de fake news, que o vírus não existe, que o vírus não mata. Né? E outra, o período que ele fez os exames era aqueles períodos que ele saía e dava a mão e abraçava todo mundo, em padaria. Então, colocando a população que ele tem o dever e obrigação de, como chefe da nação, proteger, colocando em risco. Aqui em Brasília. Só uma informação importante, os lugares que têm o maior número de contaminados, que é o plano piloto, né, onde tem a Asa Norte, a Asa Sul e o Lago Sul, não foram visitados por Bolsonaro. Foram lugares com índice de contaminação mais baixo. Tem uma pergunta aqui para a Heloísa, do Flávio dos Santos Barbosa. Qual o tamanho do olavismo no mundo e no Brasil? Existem empresas ou organizações olavistas? Quais? Oi, Flávio. Na verdade, assim, o olavismo não existe fora do Brasil, né? O que existe são olavetes que moram fora do Brasil e que são olavetes, porque, assim, nos Estados Unidos o Olavo de Carvalho não é conhecido. Na Europa o Olavo de Carvalho não é conhecido. Nem tem livro publicado, traduzido, né? Então, assim, o olavismo fora do Brasil, ele não é conhecido. O que tem é essa observação, brasileiros que moram fora do Brasil e que são olavetes. Sim, a rede hoje, pelo que eu investigo e pelos links que eu acho, né, porque o Olavo era um Zé Mané, era um Zé Ninguém, que foi ajudado aí para os Estados Unidos por um grande empresário, né, aí empresário, inclusive, que esteve também uma época envolvido em investigação da Lava Jato, né? Olha só. E, de repente, de lá dos Estados Unidos, se criou, né? Se criou o que o Olavo é hoje. Ao longo desses anos, todos os olavetes do primeiro escalão começaram a montar empresas. Então, assim, na grande maioria, são empresas onde o patrimônio
né, empresarial é baixo. São empresas montadas com R$1.000. Eu acho absurdo, né? Porque assim, eu tenho uma MEI. Eu tenho uma MEI de artesanato, de festa, de organização de curso. E a minha declaração patrimonial, né, para o capital social da empresa foi R$5.000. Para montar um negocinho que é um ovo, você entendeu? Que eu não tenho assim site, eu não tenho nada. Aí vem a Biblioteca Católica, lá dos Olavetes, um exemplo, tá? A biblioteca, eu não tive acesso à documentação pela junta dela, mas é um exemplo de capital social de R$1.000, e os caras fazem patrocinado no Facebook, com uma dimensão de alcance enorme, com um sistema de distribuição de livro e de propaganda, de vídeos, Então, assim, não é só a Biblioteca Católica. Eu já relacionei mais de 15 empresas ligadas diretamente ao Olavetes da cúpula do grupo. São empresas criadas pelo grupo. Criadas por... São, assim, não são a maioria não é sociedade, são empresas individuais, quando é sociedade é 2, 3, e daí você vê os links, né, quando eu denunciei, porque eu que denunciei, saiu do meu Facebook a denúncia de que aquele jornaleco lá do Guru, aquele Brasil Sem Medo, tinha como sócio, né, tem como dono, um cara que é sócio também do Carlos Nadalim, que está na educação. Você fala Ministério da Educação. Ministério da Educação. Né? Então, daí, eu começo a linkar e vira uma teia de aranha. Eles estão todos ligados, relacionados, sócios, amizades, um divulga o produto do outro. Né? Só que é o seguinte, essa gente, que nem como Carlos Nadalim, tem essa empresa de vender os cursos dele pela internet, a maioria é assim, né? É curso pela internet, é livraria virtual. Estimulando o autodidatismo, né? Substituição à academia. Sempre, né? Só que a outra coisa interessante, Ademar, é o seguinte, né? Eles estimulam isso, mas eles frequentaram a academia. Né? Eles mandam seus filhos para a escola. Desculpa. Porque a escola das filhas lá do ministro da Educação, eu tenho informação de que é quase R$10.000 por mês a mensalidade. Entendeu? Ué, se o homeschooling é tão bom, por que não tira as filhas dele da escola e põe em casa para aprender? Interessante. Né? Aí... Porque isso é bom para doutrinar. Para doutrinar, porque o homeschooling que eles pregam, e eu não sou contra. Eu já tive umas discussões no meu Facebook com pessoas que aplicam, e eu falo, eu não sou contra. Eu sou contra isso que o olavismo prega, que é o isolamento social, é a doutrinação religiosa, é uma lavagem cerebral. E o próprio Olavo prega que o grupo tem que ficar entre o grupo, tem que casar entre o grupo, tem que namorar entre o grupo. Isso é seita. É o histórico, né, que tu fala bem no livro que tu escreveu com Henri Bugalho. Exato. E aqui junto, acho que é uma pergunta parecida, né, do Alexandre Hamster-Reiter, quem banca o Olavo de Carvalho nos Estados Unidos. Acho que já deu uma explicação aí. Alexandre, é assim, ele hoje constituiu um bom patrimônio, tá? Ele faz essas vaquinhas dele falando que é um quebrado, é assim, ele não gosta de pagar processo, você entendeu? Quando ele perde os processos, ele não gosta de pôr a mão no bolso, daí ele pega o gado dele para pagar as buchas dele, né? Mas ele tem um bom patrimônio lá nos Estados Unidos. Fora isso, tem direitos autorais de filme, de livros, né? E são muitos livros, é muito grande a rede. Fora que tem aquela livraria do seminário de filosofia, que também foi outra denúncia que eu já cansei de fazer,
da empresa chamada Sedet. Essa empresa Sedet é uma empresa, tá, de livraria virtual e que ela pega, tipo, Olavo de Carvalho, o Bernardo, a Marisa, não sei o que lá, Marisa, Paula Marisa, todos eles têm livraria, né? Nando Moura, todos eles têm livraria, a livraria Nando Moura. Aí você entra nessas livrarias e vão lá, tá, na documentação e olham o CNPJ. Livraria Olavo de Carvalho, Nando Moura, Bernardo Quinces, Marisa não sei o quê, gente, Ítalo Marcilli, é tudo mesmo o CNPJ. É todo o CNPJ da Sedet. Resumindo, as livrarias não são deles, eles cedem o nome, você entendeu? Para venda. Isso é uma estratégia de marketing, né? Isso é uma estratégia de marketing, e eles cedem o nome, e claro, devem ganhar uma porcentagem muito boa, mesmo porque várias vezes eu já tive a pachorra de entrar, ver um livro, não do Olavo de Carvalho, mas ver algum livro sobre religião, entrar lá na livraria do Olavo de Carvalho, né, tá um preço, e jogar numa busca do Google e achar o livro, né, 20%, 25% a menos do que na livraria. Então, além de tudo, eles superfaturam, né? Nando Moura fez um vídeo há uns... Ele lucra em cima da questão do leia sozinho. Lucra. E então, no que você fala, né? Ele montou uma rede de incentivo ao autodidatismo. Incentivo, E assim, essas questões dessas empresas, eu já cansei de denunciar. Porque, assim, estão sendo recolhidos os impostos, o Nando Moura declara... Nando Moura fez um vídeo há uns quase 2 anos atrás, falando que a livraria dele, numa promoção lá de 15 dias, tinha vendido mais de R$1 milhão. É interessante a montagem dessa rede. Essa rede... Se misturou com a rede do Bolsonaro. E aí vem uma pergunta, né? O bolsonarismo e o olavismo foram 2 coisas diferentes, se cruzaram. Bolsonaro agora está numa crise. Tu acha que o Olavo e essa teia dele, eles ficam junto com o Bolsonaro até o fim, ou quando eles veem que a coisa vai desabar, eles pulam fora, pelo que tu conhece dessa rede? Olha, a maioria vai ir pulando, tá? Como o Nando pulou, como a Joyce pulou, como o Frota pulou, como o Lobão pulou, vai pulando. Agora, o Guru, eu já tenho minhas dúvidas. Porque o ponto que ele chegou, né, de esse compromisso, vamos dizer assim, um compromisso de fidelidade, sim, tem mais volta, entendeu? Ou ele vai até o fim, ou ele vai ter que inventar uma história muito boa para convencer o gado dele do porquê ele está pulando fora. Quer dizer, o bolsolavismo virou uma coisa indissociável já. Virou. E até onde esse pessoal pode chegar? Em termos de radicalismo, em termos de loucura? Porque o Brasil está mais ou menos na mão deles. Ademar, eu acho que para essa gente não tem limite. Sabe? Diante de tudo que eu já vi, dos ataques. E não estou falando por mim, não. Porque, no geral, hoje, avaliando, né, e vendo todas as pessoas que já foram atacadas por eles, eu fui uma das poucas, eu fui pouco atacada. Até porque eu vi uma determinação do Guru de assim, não é para falar da Heloísa, deixa a Heloísa. Até para quê? Para não me dar voz, não me dar espaço. Então ele fala, deixa a Heloísa. Ignora a Heloísa. Entendeu? Então hoje eu sou bem pouco atacada, bem pouco mesmo, e quando vem me atacar, gente, não é nem o baixo escalão, é o baixo do baixo do baixo escalão. Você entendeu? Mas é assim, é a pulga da pulga da pulga do cavalo da pulga do cavalo do bandido. Que o bolsolavismo pode fazer alguma ação organizada no Brasil para tentar dar um golpe, alguma coisa assim? Eu acho.
Eles são capazes disso. A gente está vendo aí a Sarah Winter, né, organizando esse acampamento chamado 300 mais, 300 alguma coisa. Quem está bancando isso, minha gente? Tu acha Quem está bancando esse acampamento para treinamento? Ela se diz, eu fui treinada na Ucrânia. É assim, primeiro eu tenho lá minhas dúvidas, sabe? Porque vamos dizer a verdade, a gente que conhece um pouco de política, né, um pouco de coisa, é assim, se ela realmente tivesse tido esse treinamento todo que ela diz, né, que teve na Ucrânia, e hoje virou traidora, tá viva como? Sim. Porque a gente sabe que esses tipos de treinamento que ela tá pregando que teve, você entendeu? É a nível de inteligência, né? Então, assim, são pessoas que não vão deixar vazar esse treinamento à toa. Então, eu acho que é muito, entendeu? Mas blá, blá, blá. No acampamento, isso é uma coisa estranha. Você entendeu? Agora, montar esse acampamento dela em Brasília, quem tá bancando isso? Pô, é alimentação, é hospedagem, é cuidado para 300 pessoas? Quem tá bancando? Uma coisa eu tenho certeza. E essa eu já vou falar. O velho da van não é. Ah, não? Esse já provou que é um miserável, né? Não quis. Na época que o Felipe Neto comprou os livros lá na Bienal do Livro, aí foram falar pro velho da van comprar os livros do Guru e distribuir, né? Aí o velho da van, vou comprar. Dali uns dias não. Hackearam minha conta, não foi eu que escrevi isso, que ia comprar os livros do Guru. Quer dizer, ele o velho da van não põe a mão no bolso por nada, tá na cara, né? Então, assim, ele não é. E realmente eu sei que não é mesmo, porque, gente, vamos dizer a verdade, é um pateta, né? É um pateta. Vamos ver algumas perguntas aqui. O Davidson Leite falou, quais as referências do olavismo para além do próprio Olavo? Isso já foi... A gente secou um pouco isso na... Querido, os olavetes aí do primeiro escalão, né? Bernardo, Alan dos Santos... Esse povo do primeiro escalão. O Alan dos Santos é do primeiro escalão do olavismo, né? Esse é do primeiro escalão, fiel escudeiro, assim. Eu acho que, se bobear, ele virou o filho do Guru. E aí o Flávio... Mas não é ele que vai herdar. Esses dias me perguntaram, né, quem, na linha sucessória aí do trono, quem? Não é ele, tá? Não vou falar aqui quem é, depois até conto para vocês em off, né? Quem está sendo preparado para isso, mas não é Alan dos Santos, né? Realmente não é esses que aparentam. A pergunta aqui, outra do Flávio dos Santos, até que ponto Olávio influencia o Bolsonaro? O Bolsonaro, ele é quantos por cento olavista? Gente, quem acompanha, né, as postagens aí, as publicações do Olavo, tanto no Twitter quanto no Facebook, você olha o seguinte, que ele publica, agora depois desses escândalos, e, né, deu uma diminuidinha na frequência. Mas assim, o Olavo posta, dali a pouco Eduardo Bolsonaro retuitando ou propagando o mesmo discurso, e dali alguns no máximo dias, o Bolsonaro, né, põe no discurso dele, como a questão de atacar a mídia, né? O Olavo estaria por trás de boa parte desse giro que o Bolsonaro assim, tá evidente, é evidente que existe aí uma coordenação, né, uma ligação. Quando o Olavo fala, eu conversei 2, 3 vezes na vida com o Bolsonaro, desculpa, mentira.
O histórico de frequência dos filhos do Bolsonaro na casa do Olavo de Carvalho é enorme. Uhum. É que muita foto, e ingênua eu, porque logo que eu comecei com isso, em 2017, a quantidade de fotos que tinha do meu irmão nos Estados Unidos, em festa, em bar, em restaurante com o Eduardo Bolsonaro, Olavo junto, era enorme. Essas fotos sumiram todas da internet. Na época eu não sabia nem printar, não sabia nem o que era isso. Algumas eu consegui recuperar, outras me mandaram, que o pessoal tinha print, me mandaram, então eu tenho um acervinho legal, né? Mas é uma relação de intimidade, de amizade. É evidente. É. Uma pergunta aqui do Rodrigo Tomazini. Após um ano de governo Bolsonaro, o olavismo, ele está mais forte ou ele está mais fraco? Como é que tu vê? No clã, dentro do governo, mais forte. No geral, o aceito olavista como um todo? Mais forte. No clã do governo. Agora, socialmente, né? Publicamente, não, porque tá caindo. Tá caindo, as pessoas estão acordando. Eu vejo muito Olavete, mas Olavete do baixo escalão, lá na página do Guru, fala, mas professor, olha, pensa, questionando. Uhum. Né? Agora, dentro do governo, claro que continua isso muito forte. É evidente. Tu acaba de responder aqui mais uma pergunta sobre a influência dele no gabinete do Zóio. Gibran, e aí? Alguma pergunta aí, Heloísa? Mas, Gibran, tem pergunta? Tem. Eu estava aguardando o Ademar passar a bola. E aí é o seguinte, Heloísa, a gente já conversou várias vezes, né? Já trocamos aqui várias impressões sobre os momentos distintos do governo. A gente fez uma primeira entrevista no início do governo, depois conversamos um pouco no início desse ano, com o advento do livro. Uhum. Mas tem um elemento do olavismo, né, que eu queria refletir aqui junto com você e com o pessoal que está assistindo também. É inegável que virou o bolsolavismo, né, e essas concepções que eles vêm defendendo no último período, virou uma corrente de opinião. Nós não sabemos o tamanho disso, mas que influenciam o eleitorado do Bolsonaro. E a gente vê o seguinte, o Bolsonaro está sendo investigado, o Bolsonaro não, os organizadores daquela manifestação que foi para a porta do Palácio, está sendo investigado por conta da bandeira do AI-5, que o filho do Bolsonaro defendeu, que o Bolsonaro já defendeu no passado e por aí vai. Tá? Tem uma investigação aberta no STF pelo ministro Alexandre de Moraes sobre esse tipo de manifestação que o Bolsonaro foi lá confraternizar. Ao mesmo tempo, o filho do Bolsonaro está sendo investigado por conta da máquina de fake news que você falou um pouco aqui já para a gente. Mas agora que a coisa está um pouco mais frágil para o governo, que está muito desgastado com os últimos acontecimentos, por conta do Moro ter saído, por conta da questão da quarentena, do coronavírus, o governo está se aproximando do centrão, né, que é gente assim, que tem histórico, que é símbolo de corrupção no país. Tanto é que você mesmo, recentemente, postou uma postagem do Olavo de Carvalho do Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson já virou aliado deles. Tá? Então, assim, no domingo pede AI-5, na segunda se alia com Roberto Jefferson. O que me parece é que, embora tenha esse ar de que são conservadores, gente muito decente, gente de bem, mas é uma quadrilha que topa tudo para poder se salvar. Você podia falar um pouco sobre isso? Exato, é bem por aí mesmo. Até eu printei, né, essa postagem aí do Guru, publicando aí o Roberto Jefferson. Eu não fiquei chocada, porque como eu já disse, nada que venha do Guru me choca, mas fiquei surpresa dele
em tão pouco tempo, né? Porque o Robert Jefferson ele apareceu agora, né? A circular mais assim, vamos dizer, visivelmente no governo, né? Então o guru não deixou nem o caminho esquentar, já está ovacionando o Roberto Jefferson. Isso mostra um desespero, né? Isso mostra um desespero, porque ele está vendo que a coisa está degringolando, a queda do Mandetta, a queda do Mandetta, a queda agora do Moro, a população, né, que se diz bolsonarista, conservadora, que votou, que ovacionava Moro, né, em época de campanha, está vendo que tem situações muito lusco-fusco. É evidente que todas as pessoas que não são ou não propagam ali, né, o olavismo, não são convenientes ao guru. Mandetta estava nem aí para guru, pelo contrário, né, guru é anti-ciência, Mandetta é um médico, né, médico que segue o guru e bate palma para ele, desculpa, né, tinha que estar internado no hospital psiquiátrico em camisa de força. Você acha que a rede de fake news agora vai gerar baterias para cima do Moro? Vai, tá gerando, né? Vai gerar. Com o Mandetta não deu tanto, até porque o objetivo do guru não era atacar diretamente o Mandetta, mesmo porque o que o Mandetta estava fazendo? Vamos fazer o isolamento. É isso que o guru era contra. Entendeu? Tirou o Mandetta, deu uma flexibilizada já, né? Na questão do isolamento. O ministro da Saúde novo, né? Parece um defunto, e parece mesmo. Né? Até o comportamento dele é de defunto, né? O homem não fala. Então o guru não tá mais nem aí com essa história do Covid. Pode ver que ele já deu uma diminuída, já meio que esqueceu o Covid, né? Agora é o Moro, e o que ele faz? Ele precisa se aliar, né, a pessoas fortes. Então, fortes em que sentido? Fortes de nome, né? Então já o Roberto Jefferson, daqui a pouco ele já tá batendo palma para Valdemar da Costa Neto, né? Que, como eu já disse, eu conheci Valdemar da Costa Neto, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Sentei em voo do lado dele, em voo fretado para cassino no Uruguai. No momento que ele não podia sair do país sem comunicar à justiça, saía em voo fretado. É assim que funciona, gente. Heloísa, é assim que funciona. Na pergunta que a gente usou para fazer a divulgação aqui dessa live, a gente usou o seguinte título: o olavismo, ou o bolso-olavismo, ele é um vírus que pode matar o Brasil? É um vírus que já está matando, né, Gibran? A gente está avisando isso, eu estou avisando desde a época de campanha eleitoral, falando, gente, o Olavo está crescendo, não, daqui a pouco ninguém vai ler. A questão não é as pessoas lembrarem que o Olavo existe ou não existe. É isso que a mídia ainda não entendeu. A questão é este povo que hoje está no governo e que manda no país ouvirem o Olavo. É essa a questão. A questão é o Olavo fazer um fake news sobre alguém ou sobre um índice, né? Ele publicou um índice lá de rota de avião, que antes do corona tinha menos avião rodando do que depois do... pelo amor de Deus! Publicou daí, ele publica, não sei de onde ele tira esses números, né? Aí ele publicou lá que era tantos por cento antes, e daí aumentou o tráfego aéreo na época do isolamento. Aí não teve por onde. Eu entrei num site que faz o monitoramento de tráfego aéreo do Brasil, né? Porque ele estava falando do Brasil,
E publiquei. Falei, ó, mentira, ó o fake news aqui. Então, assim, esse poder de influência dele no governo é um vírus. E como toda doença, tem que cortar pela raiz. Então não adianta manda um embora, bate no outro. Não! Enquanto o olavismo estiver... Eu já disse, Gibran, e vou repetir. Eu já nunca acreditei nesse governo. Mas vou falar o que eu sempre falo também. Que enquanto estiver o olavismo dentro desse governo, não é que vai dar certo, não vai andar. E isso, como eu provo, falando o seguinte, que em todos os meios onde o Olavo tem tentáculo, os meios onde sai briga, onde sai tumulto, aonde aquele ministério não anda. Vê se ele colocou alguém no ministério do astronauta. Não colocou. Ministério. Ninguém fala desse ministério, ninguém fala do astronauta. Os dois piores ministérios hoje é o da Educação e das Relações Exteriores. Exteriores. São os mais ligados ao Olavo, né? Aham. Então, assim, é isso que na verdade, gente como o Alcolumbre, o Maia, tem que ver. Que a questão não é, eu não falo para não dar ibope. Na atual situação, ibope pro Olavo é o de menos. É de menos. Primeiro, que o cara tem 500 mil de seguidor. Claro, muito robô, muito. Eu estou monitorando faz uma semana, né? É inacreditável. E assim, na madrugada, é incrível, Gibran, é incrível. Na madrugada, o reloginho dele lá, de seguidor. Uma coisa assim, ele consegue ter mais seguidor minuto a minuto do que o Bolsonaro. Entendeu? Não tem lógica. Não tem lógica. É robô, é comprado. Aí você entra no perfil dessas pessoas, vai lá ver. Uma outra é verdadeira? Mas vai ver o... Então, assim, esse vírus já entrou no país. Já está lá. E enquanto não acabarem, não extirparem com a doença pela raiz, tirando todos os olavetes, isso eu cansei de falar, tirando todos os olavetes desse governo, esse governo não tem a chance de andar. Não é de fazer um bom governo, não é isso, de andar. Porque vamos falar, desde a posse, o que andou? O que andou? Aonde andou alguma coisa? E aí, além de tudo, veio a situação da pandemia para atrapalhar mais, né? Que eu acho que, assim, na verdade, claro, tirando alguns países da África, essa questão, mas a questão, um dos motivos pelo qual o Brasil mais sofre também com essa pandemia é ter esse desgoverno, que não acredita em ciência, que quer pôr o povo na rua para morrer, enquanto eles, suas esposas, seus familiares, estão tudo no bem bom lá. Tudo guardadinho. Só uma última pergunta, Heloísa, para fechar aqui essa nossa conversa. Você acha que existe espaço para o impeachment do Bolsonaro ou isso ainda tem um longo caminho? Eu acho que ainda tem um longo caminho, infelizmente. Infelizmente. Ainda mais depois de agora, né? Estava assistindo jornal um pouquinho agora e vi a questão, o Maia, vamos fazer paz com o Bolsonaro. Eu só vou dar um aviso pro Maia. Não se iluda. Se iluda. É evidente, é claro, que assim, a família Bolsonaro não dá paz e trégua para ninguém.
Eles não querem paz e trégua, eles não sabem viver na paz e na trégua. Então, assim, o Maia pode ficar quietinho, daqui a pouco já vai, ou o Dudu, ou o Carlos, ou o Bozo, cutucar e provocar, e xingar, e ofender. Então, assim, agora, me admira uma pessoa como Maia, como Alcolumbre, não tomar uma atitude. Até uma atitude em relação pessoal contra o Olavo de Carvalho. Entendeu? O Olavo de Carvalho esses dias, e eu não tenho nada, como eu já disse, não tenho nada a favor, né? Não tenho nada a favor desse governo, mas também não vamos ficar acusando os outros sem prova. Esses dias o Olavo publicou lá chamando o Maia de ladrão, declaradamente. Ele acusou sem prova. Cadê a prova? O Maia vai perder a oportunidade de mover um processo contra o Olavo de Carvalho lá nos Estados Unidos. E eu já disse que enquanto o Olavo de Carvalho não responder um processo nos Estados Unidos, ele não vai dar paz. Porque o maior medo dele é arrumar encrenca com a justiça americana e ser deportado. E ele não quer voltar para o Brasil. Então, qualquer um que queira mover alguma coisa e tenha condições, que não é o meu caso, porque se eu tivesse, eu teria movido o meu processo lá, mova lá. Ou você acha que ele não abre a boca para falar mal do governo americano? Ele não fala nada de política norte-americana, que é o país onde ele mora. Sabe por quê, Ademar? Porque ele não pode, pelo tipo de situação que ele está lá, ele não pode falar mal do governo. Interessante. Ele é deportado. Por isso que ele não fala. Quando ele fala é o seguinte, ou de quem já esteve, como Obama, né? Ou de algum candidato. Né? Mas não necessariamente de um membro do governo. Ele tem falado um pouco do Joe Biden. Gente, mas é candidato. Que é candidato. Entendeu? Ele pode falar. O que ele não pode falar é de membros. Você está entendendo? Gente, vê se ele fala mal do pessoal do partido do Biden, vê se ele fala mal. Uma última pergunta aqui do público, que aí a gente já estamos aqui no bom andar da hora, mas essa é interessante. Qual que é a relação do Olavo em relação às igrejas evangélicas? Flávio, Olavo não tem relação nenhuma com religião, tá? Então já vamos deixar claro aí. Em relação às igrejas evangélicas, ele malhava, aí ele viu que não valia a pena, tanto que o pastor, aquele que, como é? O Magno Malta? Não, foi o Feliciano que foi lá na casa dele? Não sei. Feliciano é pastor? É. Pastor Feliciano foi fazer visita pro guru, né? Foi fazer visita pro guru. Hoje o Olavo de Carvalho não fala mal das igrejas evangélicas. Até porque essa ligação, Bolsonaro, igreja evangélica. Como ele vai falar mal? Ele parou de falar mal do Malafaia, ele vivia falando, porque teve muita treta deles, né? Eu tenho uns prints de treta deles, tenho, de xingamento. Hoje ele não fala mais nada. Não tem uma relação direta, né? Mas não tem realmente falar assim, Olavo tem ligação, não. Ele não tem. Na verdade, assim, a disputa de espaço, ele tem uma disputa de espaço, né? Com Malafaia, com esse pessoal aí, que ele já, essa disputa já é de longa data, não é de agora. Mas, por outro lado, ele não pode ficar se declarando inimigo do Malafaia, porque o Bozo é amigo do Malafaia. Sim. Entendeu? Gente, acho que é isso. Acho que hoje foi uma participação muito boa do público. Acho que isso aqui é um registro, principalmente para esse momento histórico, porque
não está indo... todo mundo anda esquecendo um pouco dessa questão de que bolsonarismo é olavismo. E acho que encerra por aqui, né? Vamos dar nossos últimos... Mais uma última coisa aí, Gibran? Não, eu só queria agradecer a Heloísa, né, agradecer a todo mundo que ficou até agora aí nos assistindo, pedir para compartilhar, pedir para se inscrever no nosso canal no YouTube, e que sempre quando tiver uma oportunidade, um momento importante no país, alguma necessidade da gente poder entender essa corrente de opinião que vem se formando no Brasil, que é dirigida pelo Olavo de Carvalho, a gente tem a Heloísa, porque ela sempre traz novidades. Pode chamar. Traz uma opinião de quem conhece esse método de fazer política mesquinho da extrema-direita, e é importante para a gente repassar isso aí para frente. Valeu, gente. Valeu, Heloísa. Muito obrigado. Heloísa. Valeu, Ademar. Valeu, Gibran. Pessoal, obrigada aí que estava assistindo. Imagina, e quando precisar, é só chamar, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Muito obrigado quem participou. Como o Gibran falou, né? Vamos curtir aí. A gente tem Instagram, a gente tem Twitter, Bela Tchau Connection. O áudio vai estar em podcast, vai estar em vídeo no YouTube, vai estar aí no Facebook. Vamos espalhar essa verdade. Um abração para todo mundo. Até mais.